Confira os vídeos da Smarks Produções. Vamos falar sobre o direito das obrigações, que é o ramo do direito civil que estuda as espécies obrigacionais, suas características, os efeitos produzidos e a sua extinção. Já a obrigação, literalmente falando, caracteriza-se como vínculo jurídico transitório entre o credor e o devedor, cujo objeto consiste numa prestação de dar, de fazer ou de não fazer. Eu digo transitório porque, caso o devedor ele pague, cessa essa obrigação. Ou seja, iremos sempre pensar na obrigação como as partes, que podem ser os sujeitos ou simplesmente credor e devedor, que são classificados também como ativo e passivo. O ativo é aquele que se movimenta, aquele que cobra, que liga, que manda mensagem, que manda recado, que faz de tudo para que sua dívida seja paga. Já o passivo só faz receber as cobranças, mas na sua inércia não faz nada para quitar o seu débito. Então vamos pensar nas partes como A e B. Imaginemos agora o objeto dessa obrigação, que é o elo de ligação entre o A e o B, entre os sujeitos. Então esse objeto ele vai ser o C, que poderá ser material, imediato ou tangível, ou seja, uma coisa certa, um direito real, ou imaterial, imediato ou intangível. Pensaríamos como um serviço e como um direito pessoal. Importante, as obrigações híbridas, elas são um mix do real e do pessoal. Como falamos de objeto material, uma coisa, um celular, um carro, uma caneta. O imaterial é uma prestação de serviço. Eu contrato um pintor para pintar meu apartamento. Vínculo jurídico, que será a letra D. Então, as partes A e B, devedor, credor. C, o objeto, que pode ser material ou imaterial, imediato ou imediato, tangível ou intangível. E o vínculo jurídico, que entra na história se o devedor não honrar com seus compromissos com o credor, que provocará o Estado para que este interceda ao seu favor, fazendo com que o devedor pague. Mas antes de destrincharmos cada um desses itens, diremos de onde eles nascem. Então iremos falar das fontes das obrigações. Pensemos nas fontes como o termo L-cai-duvi, que será L de lei, C de contrato, A de atos, AI, no caso, atos ilícitos, e duvi, declaração unilateral de vontade. Então vamos lá. Exemplo de lei, um testamento ou uma herança. Você faz, vai estar escrito, o princípio da literalidade, vai deixar lá expresso a sua vontade. Contrato. Contrato é muito amplo. Quando falamos contrato, ele não se refere apenas aos contratos formais, mediante a assinatura das partes. Pensemos que desde quando acordamos, celebramos contratos diversos. Quando você vai pegar um ônibus e assina para que o motorista pare, isso é um tipo de contrato, pois você compra o serviço, contrata o serviço de transporte e terá que pagar por ele. Quando ligamos a luz de nossa casa, a empresa fornece energia, em troca nós pagamos. Atos ilícitos. Exemplo, ultrapassar um sinal vermelho e bater em um poste. Sair à noite, ingerir bebida alcoólica e depois bater no muro de alguém. Ou seja, a pessoa vai assumir com aquele risco e terá que responder por ele. Vai pagar o poste, vai pagar o muro da pessoa. Um exemplo de declaração unilateral de vontade é um bilhete de loteria, o bingo. Você tem a obrigação de pagar independente de quem comprou. Agora que já sabemos de onde pode nascer as obrigações, voltemos para as divisões. As partes são sujeitos ou simplesmente credor e devedor, dividido em ativo, o que tem o direito de cobrar, e passivo, o que contrai a dívida e tem o dever de pagar. Objeto é o elo de ligações entre essas partes, entre sujeitos A e B. Objeto pode ser um bem imediato, um objeto material no sentido estrito da palavra, um celular. O bem imediato é uma prestação de serviço, quando você contrata alguém para fazer a faxina de sua casa. Esta prestação ela deve ser PLD, ou seja, possível,
lícita e determinada. A possível, materialmente realizável e lícita. Ou seja, contratar um jardineiro. Realizável, é materialmente realizável. Ele vai poder regar, plantar, cuidar do seu jardim. Mas se ele plantar maconha, será ilícito. Lícita, atender a moral e bons costumes e ordem pública. Exemplo de ilicitude, contratar um assassino. Contra a lei. Terminada. Ter especificidade do objeto. Exemplo, comprar um carro. O novo Uno, com verde-limão, com ar-condicionado, vidros elétricos. Agora vamos falar do vínculo jurídico, que já é o elo da relação obrigacional. É o cerne, o elo de tudo isso. Quando o devedor não honra com sua dívida, é acionado o Estado para dirimir a lide existente. Esse vínculo jurídico é dividido em comportamento, que é pagar o débito, e quando não é feito, recai sobre o patrimônio do devedor. Com isso, agora abordaremos a classificação das obrigações. Ela se divide em obrigação de dar, de fazer ou não fazer. A obrigação de dar é a obrigação da entrega, de transferir algo para alguém, de dar coisa certa. É relacionado à especificidade da coisa. Exemplo, eu vou te dar um apartamento no Itaigara, na rua Major Andrade, com 3 quartos, cozinha, sala, hall. Isso é dar a coisa certa. Já dar a coisa incerta é quando eu falo: eu te darei um apartamento quando você se casar. Ou um outro exemplo, eu celebro um contrato dizendo que te venderei meus gados, mas no contrato rege: venderei os gados que nascerem machos. Isso é da coisa incerta. Se não nascer nenhum macho, sinto muito.com.br. Importante: conforme o artigo 246, a coisa incerta, ela não perece. Então, não se pode alegar perda de coisa incerta e nem cessa a obrigação. Exemplo, eu empresto R$1.300 a uma amiga minha chamada Delúcia para me pagar em 8 dias. Quando chega a data que for acordada, ela leva para minha casa a quantia na bolsa e na porta da minha residência ela é assaltada. A pergunta é: ela continua me devendo? Sim. Pois coisa incerta não perece e dinheiro é imperecível. Agora um exemplo de coisa certa. Eu empresto meu carro, um Fusca preto 1970, a minha amiga Sheila. O Fusca era lindo, mas fumaçava que era uma beleza. Ele foi a inspiração de Valdir Soriano ao cantar a música Fusca Preto. Pois bem, ele era o carro. E como Sheila é minha amiga, eu empresto o carro a ela. Agora a pergunta é: na hora de me devolver, se ela fosse assaltada na porta da minha casa, ela continuaria me devendo? Não. Conforme o artigo 238, se tratando de coisa certa e não havendo culpa, o credor que sofrerá pela perda. Ou seja, eu que vou ficar sem o meu Fusca. A obrigação do devedor morre. Agora, se eu empresto meu Fusca para a mesma Sheila e ela sai à noite, bebe todas e bate meu carro, aí sim ela responderá por perdas e danos causados, conforme o artigo 865 do Código Civil. Agora falaremos da obrigação de fazer ou não fazer. A obrigação de fazer é o vínculo jurídico que dará direito ao credor exigir do devedor o cumprimento da prestação. Ou seja, eu tenho direito a te cobrar que você me pague. E ela pode ser dividida em fungível ou infungível. A obrigação de fazer fungível, ela é geral. Exemplo, eu contrato um show de pagode. Pode ser de qualquer banda. Ragatone, o Tchan, Fantasmão, Guiguito. Agora, a obrigação de fazer infungível é uma obrigação específica. Exemplo, quero o show da banda Harmonia do Samba. Então não pode ser nenhuma outra. Tem que ser a Harmonia do Samba. A obrigação de não fazer é a abstenção de um ato por parte do devedor em benefício do credor ou de terceiro. Ou seja, eu, credor, não quero que você frequente a minha faculdade. A obrigação de não fazer, podemos dar um exemplo da esfera penal. Quando Luana Piovani entrou com uma ação contra a Dadó Bela e ele tem a obrigação de não fazer. Não fazer o quê? De não chegar perto dela tantos metros. Então, ele não pode fazer. Ele não pode chegar perto de Luana Piovani. E para finalizarmos, falaremos das obrigações de meio, resultado e garantia. Obrigação de meio é quando o resultado é incerto. Exemplo, contrata um médico ou advogado. O advogado, ele usa dos meios para alcançar o resultado, através das leis. O médico, através das técnicas de medicamentos. Mas o resultado será incerto. Eu farei de tudo para alcançar o resultado. Mas o resultado é incerto. Isso é obrigação de meio. Obrigação de resultado. O devedor se compromete a atender às pretensões
do credor. Exemplo disso, a transportadora que compromete-se a levar os móveis em uma mudança. Eles devem chegar em perfeito estado. Já a obrigação de garantia é o exemplo do seguro da mala do avião, quando você tem aquela garantia que seu objeto chegará ao destino e caso ele seja extraviado, a empresa assumirá o ônus daquilo. E assim chegamos ao fim da nossa aula sobre direito das obrigações. Até a próxima!